Você já percebeu como algumas mulheres parecem ter um poder magnético sobre os homens? Como elas não precisam correr atrás, não precisam implorar atenção, e mesmo assim os homens as procuram desesperadamente? Querida, o que vou revelar hoje vai mudar sua vida para sempre. Existe uma técnica específica, baseada nos estudos revolucionários de Carl Jung, sobre o inconsciente feminino, que pode ser feita em apenas 5 minutos e que literalmente reprograma a energia que você emana para o mundo. E quando você emana essa energia específica, algo acontece no cérebro masculino que ele não consegue resistir. Ele simplesmente precisa te procurar. Não estou falando de truques ou manipulação. Estou falando de você despertar para um poder que sempre esteve dentro de você, mas que nossa sociedade nos ensinou a reprimir. Carl Jung descobriu que existe algo que ele chamou de o eterno feminino, uma força arquetipal que, quando ativada conscientemente, torna uma mulher irresistível não apenas fisicamente, mas em um nível muito mais profundo e poderoso. E hoje vou te ensinar exatamente como ativar essa força em apenas 5 minutos por dia. Meu nome é... E há mais de 15 anos estudo a psicologia profunda feminina e os padrões inconscientes que governam a atração entre homens e mulheres. O que descobri vai contra tudo o que nos ensinaram sobre relacionamentos. A verdade é que você não precisa ser mais bonita, mais jovem ou mais bem-sucedida para ter qualquer homem aos seus pés. Você precisa apenas despertar para uma frequência energética específica que fala diretamente com o inconsciente masculino mais primitivo. Jung passou décadas estudando o que ele chamou de arquétipos do inconsciente coletivo, e um dos mais poderosos é o arquétipo da grande mãe, da deusa, da mulher sagrada. Quando uma mulher se conecta conscientemente com esse arquétipo, ela emana uma energia que Jung chamou de luminosa, uma palavra que ele usava para descrever algo que é ao mesmo tempo sagrado e irresistível. E os homens, inconscientemente, reconhecem essa energia e são atraídos por ela como mariposas pela luz. Deixe-me contar a história de Luciana, uma cliente que transformou completamente sua vida amorosa, usando exatamente a técnica que vou te ensinar hoje. Luciana tinha 41 anos e estava divorciada há 3 anos. Ela me procurou porque, apesar de ser uma mulher linda, inteligente e bem-sucedida, sentia que os homens não a levavam a sério. Eles saíam com ela algumas vezes e depois desapareciam. Ela estava começando a acreditar que o problema era sua idade, que os homens só queriam mulheres mais jovens. Quando comecei a trabalhar com Luciana, percebi que ela havia perdido a conexão com sua essência feminina profunda. Ela estava funcionando 24 horas por dia em energia masculina, controlando, resolvendo, organizando, pensando logicamente. Não havia espaço para o mistério, para a receptividade, para a magia que naturalmente emana de uma mulher conectada com seu poder interior. Ensinei para ela a técnica de 5 minutos que vou compartilhar com você hoje, e em 6 semanas sua vida mudou completamente. Luciana começou a receber mensagens de homens que ela havia conhecido meses antes e que nunca mais haviam dado sinal de vida. Homens começaram a abordá-la no supermercado, no posto de gasolina, em lugares onde antes ela passava despercebida. Mas o mais impressionante foi que um homem com quem ela trabalhava há 2 anos e que sempre a tratou apenas como colega, subitamente começou a demonstrar interesse romântico. Ele mesmo confessou: "Não sei o que aconteceu, mas você está diferente. Há algo em você que me atrai de uma forma que não consigo explicar." O que Luciana havia feito? Ela havia ativado o que Jung chamou de anima mundi feminina, a alma feminina do mundo que vive dentro de cada mulher. E quando essa alma desperta, ela emana uma frequência que é reconhecida instantaneamente pelo inconsciente masculino.
É como se você se tornasse um farol energético que atrai os homens em um nível que vai muito além do consciente. A neurociência moderna confirma o que Jung intuiu há quase um século. Quando uma mulher está conectada com sua essência feminina profunda, seu corpo produz uma combinação específica de feromônios. Sua postura corporal se modifica de forma sutil, mas poderosa. Sua voz adquire tonalidades que ativam centros específicos no cérebro masculino. E até mesmo seu campo bioelétrico se altera de uma forma que pode ser medida cientificamente. Homens podem sentir essa mudança inconscientemente a metros de distância. Mas aqui está o problema. Nossa sociedade moderna desconectou completamente as mulheres desse poder. Desde pequenas, somos ensinadas a ser práticas, lógicas, independentes, todas qualidades importantes, mas que, quando exageradas, nos desconectam de nossa natureza magnética feminina. Somos ensinadas a conquistar os homens com nossa inteligência, nossa beleza física, nossa disponibilidade. Mas Jung descobriu que isso não funciona a longo prazo porque não toca as camadas mais profundas da psique masculina. O que realmente atrai um homem em um nível profundo e duradouro é quando ele sente, na presença de uma mulher, que ela é um portal para algo maior, mais misterioso, mais sagrado. Jung chamava isso de a experiência do transcendente através do feminino. É quando o homem sente que, ao estar com você, ele se conecta com uma dimensão da realidade que ele não consegue acessar sozinho. Agora vou te ensinar a técnica exata que transforma qualquer mulher em um ímã magnético para os homens. Essa técnica foi desenvolvida baseada nos estudos de Jung sobre os rituais de ativação do feminino sagrado em culturas ancestrais, combinada com descobertas modernas da neurociência sobre plasticidade cerebral e reprogramação energética. A técnica se chama o despertar da deusa interior e deve ser praticada por exatamente 5 minutos, todos os dias, preferencialmente no mesmo horário. Jung descobriu que a repetição de um ritual em horários específicos cria o que ele chamou de ancoragem arquetipal, uma conexão profunda entre sua consciência e os padrões universais do feminino sagrado. Primeiro, você vai encontrar um espaço onde possa ficar sozinha por 5 minutos sem interrupções. Pode ser seu quarto, seu banheiro, até mesmo seu carro. O importante é que seja um espaço onde você se sinta segura e privada. Jung enfatizava que os trabalhos com arquétipos precisam ser feitos em um temenos, um espaço sagrado e protegido onde a transformação pode acontecer. Segundo, você vai assumir uma postura específica que Jung descobriu estar presente em todas as representações do feminino sagrado ao longo da história. Fique de pé, com os pés ligeiramente afastados, ombros relaxados, mas coluna ereta. Coloque uma mão no seu coração e outra no seu baixo ventre, na região do útero. Essa postura conecta você fisicamente com os 2 centros de poder feminino: o coração, centro do amor e da intuição, e o útero, centro da criação e da sexualidade sagrada. Terceiro, você vai respirar de uma forma específica, que ativa o sistema nervoso parasimpático e permite que a energia feminina flua livremente pelo seu corpo. Inspire profundamente pelo nariz, expandindo primeiro o abdômen e depois o peito. Mantenha o ar por 3 segundos e expire lentamente pela boca, fazendo um som suave como "ah". Essa respiração não apenas oxigena o cérebro de forma ótima, mas também produz vibrações que harmonizam sua frequência energética. Quarto, enquanto respira dessa forma, você vai repetir mentalmente uma afirmação específica que Jung descobriu estar presente em todas as tradições que honravam o poder feminino. Eu sou a fonte da vida, eu sou o mistério que atrai, eu sou a deusa que inspira.
Essas palavras não são apenas afirmações positivas, elas são fórmulas arquetipal que ativam padrões profundos no seu inconsciente e conectam você com a energia coletiva de todas as mulheres poderosas que já existiram. Quinto, você vai visualizar uma luz dourada emanando do seu coração e do seu útero, expandindo-se ao redor do seu corpo como uma aura luminosa. Jung descobriu que a visualização de luz ativa o que ele chamou de função transcendente, a capacidade da psique de acessar dimensões da realidade que estão além do ego consciente. Essa luz dourada representa a energia do feminino sagrado que você está ativando e que será percebida inconscientemente por todos os homens que entrarem no seu campo energético. Sexto, você vai terminar o ritual colocando as duas mãos no coração e dizendo em voz alta 3 vezes: "Eu honro a deusa que vive em mim." Jung enfatizava que falar em voz alta durante rituais cria uma ponte entre o inconsciente e o consciente, ancorando a transformação energética no mundo físico. A primeira vez que você fizer esse ritual, talvez não sinta nada de especial. Isso é normal. Jung descobriu que a ativação de arquétipos é um processo gradual que acontece em camadas, mas se você praticar todos os dias por uma semana, começará a notar mudanças sutis, mas poderosas na forma como se sente e na forma como os outros reagem a você. Na primeira semana, você provavelmente notará que se sente mais conectada consigo mesma, mais centrada, mais presente. Isso acontece porque o ritual desperta o que Jung chamou de self feminino, a versão mais integrada e poderosa da sua personalidade. Você pode notar que caminha diferente, fala com mais convicção, olha nos olhos das pessoas com mais confiança. Na segunda semana, você começará a notar que as pessoas, especialmente os homens, reagem diferentemente a você. Eles podem te olhar por mais tempo, sorrir mais quando falam com você, demonstrar mais interesse em suas opiniões. Isso acontece porque você está emanando o que Jung chamou de presença luminosa, uma qualidade que desperta fascínio e respeito nos outros. Na terceira semana, é quando a mágica realmente acontece. Homens que você não via há muito tempo podem entrar em contato. Homens que você conhece casualmente podem subitamente demonstrar interesse romântico. Homens desconhecidos podem começar a abordá-la com mais frequência. Isso não é coincidência, é o resultado direto da transformação energética que está acontecendo em você. Deixe-me explicar cientificamente por que isso funciona. Quando você pratica esse ritual diariamente, várias mudanças acontecem simultaneamente no seu corpo e no seu cérebro. Primeiro, a respiração específica que você aprende aumenta a produção de óxido nítrico, uma substância que melhora a circulação sanguínea e faz sua pele brilhar naturalmente. Segundo, a postura e os movimentos do ritual ativam músculos posturais profundos que fazem você se mover de forma mais graciosa e magnética. Terceiro, as afirmações e visualizações criam novas conexões neurais que fortalecem sua autoestima e confiança. Mudanças que são percebidas inconscientemente pelos outros através de microexpressões faciais e linguagem corporal. Quarto, o estado meditativo alcançado durante o ritual reduz os níveis de cortisol, hormônio do estresse, e aumenta a produção de serotonina e dopamina, fazendo você emanar uma energia mais positiva e atrativa. Mas o mais importante de tudo é que esse ritual desperta o que Jung chamou de conjunctio, a união sagrada entre sua personalidade consciente e seus poderes inconscientes femininos. Quando essa união acontece, você para de tentar agradar os homens e passa a simplesmente ser uma versão irresistível de si mesma. Jung sempre dizia que o que você resiste persiste, mas o que você abraça se transforma.
Quando você para de resistir à sua natureza feminina profunda e a abraça completamente através desse ritual, você se transforma em algo que os homens não conseguem resistir. Não porque você está fazendo algo para eles, mas porque você está sendo completamente você mesma. Deixe-me contar outra história impressionante. Conheci Priscila, uma engenheira de 28 anos, que era extremamente tímida com homens. Ela me procurou porque havia se apaixonado por um colega de trabalho, mas ele nem notava sua existência. Priscila tentava chamar a atenção dele, sendo mais eficiente no trabalho, ajudando com projetos extras, sempre disponível para resolver problemas. Mas ele continuava a tratá-la apenas como uma colega competente. Ensinei para Priscila o ritual dos 5 minutos e expliquei que ela precisava parar de tentar impressioná-lo com sua competência e começar a emanar sua essência feminina. Priscila resistiu no início. Ela achava que falar de energia feminina era coisa de maluca, mas estava tão desesperada que decidiu tentar. Depois de 2 semanas praticando o ritual, algo extraordinário aconteceu. Priscila estava no elevador quando ele entrou, e em vez de falar sobre trabalho como sempre fazia, ela simplesmente sorriu e ficou em silêncio. Ele olhou para ela de uma forma diferente e disse: "Você parece diferente, mais relaxada." Era a primeira vez em 2 anos que ele fazia um comentário pessoal sobre ela. Uma semana depois, ele a convidou para tomar um café. Em 1 mês, estavam namorando. Ele me disse em uma sessão de terapia de casal: "Não sei explicar o que mudou nela, mas subitamente comecei a vê-la como mulher, não apenas como colega. Era como se ela tivesse despertado para algo que sempre esteve lá, mas que eu não conseguia ver antes." O que Priscila descobriu é que quando você está conectada com sua essência feminina, você não precisa fazer nada para atrair homens. Você simplesmente precisa ser. E esse ser irradia uma energia que é percebida instantaneamente pelo inconsciente masculino. Jung descobriu que homens são biologicamente programados para serem atraídos por mulheres que emanam o que ele chamou de energia da grande mãe. Não a mãe literal, mas o princípio arquetípico da criação, da nutrição, do mistério feminino. Quando você pratica esse ritual, você ativa esse princípio dentro de você e se torna irresistível para qualquer homem que esteja psicologicamente maduro o suficiente para reconhecer e valorizar o poder feminino autêntico. Mas existe um aspecto ainda mais profundo desse ritual que preciso explicar. Jung descobriu que quando uma mulher se conecta verdadeiramente com seu poder feminino interior, ela para de atrair homens imaturos ou tóxicos e passa a atrair apenas homens que são capazes de honrar e valorizar sua essência. É como se o ritual criasse um filtro energético que repele homens que não são dignos de você e magnetiza aqueles que são. Isso acontece porque homens imaturos são ameaçados pelo poder feminino autêntico. Eles preferem mulheres que estão desconectadas de si mesmas, porque são mais fáceis de controlar ou manipular. Mas homens maduros, homens que fizeram seu próprio trabalho interior, são naturalmente atraídos por mulheres que conhecem seu próprio valor e poder. Por isso, não se surpreenda se, depois de começar a praticar esse ritual, alguns homens que antes mostravam interesse começarem a se afastar. Isso não é um problema, é uma bênção. Você está elevando seu padrão energético e, automaticamente, elevando o padrão dos homens que são atraídos para a sua vida. Jung sempre enfatizava que conhecer-se a si mesmo é o princípio de toda a sabedoria. E para uma mulher, conhecer-se verdadeiramente significa reconectar-se com sua natureza feminina sagrada. Não a feminilidade superficial que a sociedade promove, mas a feminilidade profunda, que é fonte de todo o poder criativo e magnético. Agora quero te dar algumas dicas importantes para potencializar os efeitos desse ritual. Primeiro, pratique sempre no mesmo horário.
Jung descobriu que o inconsciente responde melhor a padrões regulares. Segundo, não conte para ninguém que você está fazendo esse ritual. Jung sabia que certas práticas espirituais perdem poder quando são compartilhadas casualmente. Terceiro, observe suas emoções durante o dia após praticar o ritual. Você pode notar que se sente mais confiante, mais sensual, mais misteriosa. Essas são todas mudanças energéticas que são percebidas pelos homens inconscientemente. Quarto, preste atenção na forma como os homens reagem a você. Você pode notar que eles te olham por mais tempo, sorriem mais, demonstram mais interesse em conversar. Quinto, e mais importante, não use esse poder para manipular ou prejudicar ninguém. Jung sempre alertava que os poderes arquetípicos devem ser usados com sabedoria e compaixão. O objetivo não é ter poder sobre os homens, mas despertar para seu próprio poder interno e atrair relacionamentos baseados em respeito mútuo e amor verdadeiro. O que mais me impressiona nas mulheres que praticam esse ritual é como elas se transformam não apenas em suas vidas amorosas, mas em todas as áreas da vida. Elas se tornam mais confiantes no trabalho, mais criativas em seus projetos, mais conectadas com suas amigas e família. Isso acontece porque Jung estava certo. Quando você desperta para um arquétipo poderoso, essa energia se manifesta em todos os aspectos da sua existência. Lembre-se, você não está tentando se tornar alguém que não é. Você está simplesmente despertando para quem você sempre foi em sua essência mais profunda. Jung dizia que torna-te quem tu és era o maior objetivo da vida humana. E para uma mulher, tornar-se quem você é significa abraçar completamente seu poder feminino sagrado. Pratique esse ritual por 30 dias consecutivos e observe as mudanças extraordinárias que vão acontecer na sua vida. Mas mais importante que atrair homens, você vai atrair uma versão mais poderosa, mais autêntica e mais irresistível de si mesma. E essa, querida, é a maior conquista de todas.